Regenerar para não degenerar. Eis a questão para uma caravana da paz. Nós vivenciamos um tempo aceleradíssimo de processos que são degenerativos e regenerativos. Alguns denominam a esse momento que estamos atravessando de uma transição planetária, que implica em se aprender a morrer para renascer. Uma tarefa desafiadora. Existe até uma ciência denominada de colapsologia. É uma pesquisa transdisciplinar que falam de causas endógenas e exógenas, internas e externas, que levam a um colapso de uma comunidade, até mesmo de uma civilização. Não estou me referindo a uma escatologia profética dos antigos. Estou me referindo a uma pesquisa atual que leva em consideração as questões, sobretudo ambientais, climáticas, a devastação dos ecossistemas, a desertificação, tudo isso que nós estamos presenciando, as inundações. Porém, há também as questões socioeconômico-políticas, da injustiça social, da corrupção, da desigualdade. E nós estamos vivenciando um momento em que todos esses fatores se aglutinam. Há uma causa que eu quero levantar na base dessas questões para a crise que estamos atravessando, que é o que Pierre Weil, Jean-Yves Leloup e eu denominamos de normose, a patologia da normalidade, do rebanho, da pequenez, da mediocridade. Quando o que prevalece é a violência, o egocentrismo, a falta de visão, a falta de cuidado. Normose é estagnação. Por um lado, é uma estagnação adaptativa, uma acomodação a um sistema dominantemente degenerado, desumano, onde as contradições ressaltam aos olhos. Então, adaptar-se a um sistema patológico, isso é uma doença, isso é normose. Em momentos como o que estamos atravessando, que do ponto sistêmico, alguns da tradição hindu denominam de Kali Yuga, a idade da escuridão, que é sobretudo a idade do esquecimento do projeto humano e dos valores perenes de uma ética com coração. Então, essa adaptação mantém o status quo. E uma pessoa realmente saudável é uma pessoa desajustada, indignada, angustiada. Porque às vezes o problema acontece porque a pessoa não é capaz de apresentar sintomas quando os sintomas são saudáveis. Então, esse é o fundamento sistêmico da normose. E há um outro ainda, um capítulo imenso. A normose como uma estagnação evolutiva. Como já dizia Confúcio há 2.600 anos, o que distingue o ser humano de outras espécies é o inacabamento, a incompletude.
Enquanto uma arara nasce arara, uma tartaruguinha nasce tartaruguinha e já vai para o mar, o ser humano não nasce humano, se torna humano através de investimentos. Investimentos não apenas na inteligência racional, cerebral, sobretudo investimento na inteligência da alma e da consciência. A consciência da consciência. A consciência do sujeito. Nesse sentido, Darwin não compreendeu a evolução humana. Ele era um naturalista. Ele compreendeu a evolução natural. E como dizia Teilhard de Chardin, o ser humano é o sacerdote da criação. É o espaço onde a própria natureza pode aprender a se saber, a ser, a amar, a orar. Se quisermos compreender a evolução humana, além das pesquisas de base de Darwin, nós precisamos de estudar Platão, Plotino, toda essa corrente da consciência que atravessa a história. Até Sri Aurobindo, Teilhard de Chardin, as cartografias transpessoais contemporâneas. Então, é preciso transgredir a normose. E além dessa inércia, dessa patologia onde a inteligência naufraga pela loucura do rebanho. Carl Gustav Jung, que eu considero o terapeuta, o psiquiatra, o médico, com a maior visão do século XX. Ele dizia que nós realizamos 3 rupturas que podem ser catastróficas. A primeira ruptura é com a natureza. E quando nós nos dissociamos da natureza, nós passamos a ser predadores daquilo que é a nossa mãe, aquilo que é a nossa sustentação. A segunda ruptura é com o passado. Quando nos desconectamos da ancestralidade, da memória dos que nos antecedem. Aquilo que o próprio Jung denominava de inconsciente coletivo, que é muito mais sábio do que a nossa consciência individual. Então, o que nos resta é uma agitação frente a um futuro, uma angústia, uma sociedade do cansaço, como alguns dizem. E, finalmente, a terceira ruptura é com a interioridade. A ruptura com a alma e com a consciência. Essa é fatal. E nós estamos presenciando a desconexão com relação à natureza, ao passado, à interioridade. Portanto, a resposta é a reconexão. É resgatar um protagonismo possível. É ser capaz de levar a nossa gotinha d'água para colaborar com relação a esse incêndio que toma conta do nosso planeta, falando literalmente e falando simbolicamente. Esse incêndio da egolatria, do egocentrismo. Então é preciso transgredir os trilhos confortáveis, conhecidos, previsíveis da normose e ousar
trilhas que não existem e que nós precisamos inventar com os nossos próprios passos. Assumir um protagonismo nesse momento, do sujeito. É uma questão que tem a ver com a sobrevivência das novas gerações. Nós sempre podemos acender uma vela ao invés de apenas reclamar da escuridão. Em marcha.